Hoje em dia, quando falamos de Nintendo, logo vem em mente o Switch, o Wii e tantos clássicos que marcaram gerações. Mas, e se eu te dissesse que a história da Nintendo nos videogames começou de um jeito totalmente diferente, com um console que quase ninguém lembra? Voltemos a 1977. O Japão vivia uma explosão tecnológica. As televisões estavam chegando em mais lares e os jogos eletrônicos começavam a ganhar o espaço. Foi nesse cenário que a Nintendo decidiu dar um passo ousado: lançar o Color TV Game, um console simples, sem cartuchos, com apenas alguns jogos embutidos, mas que carregava algo muito maior: a semente daquilo que transformaria a Nintendo numa das maiores potências da indústria dos games. Neste vídeo, vamos descobrir como surgiu essa ideia, como era o mercado japonês na época e por que o Color TV Game foi muito mais importante do que parece. A criação do Nintendo Color TV Game. A Nintendo dos anos 70 ainda não era conhecida como empresa de videogames. Ela vinha de décadas como fabricante de cartas e de brinquedos, o que levou a criar seu primeiro console. A série Color TV Game foi principalmente a ideia de entrar em um mercado em crescimento. No início dos anos 70, jogos eletrônicos começavam a ganhar espaço no Japão e nos Estados Unidos, como o Pong da Atari. Ela queria aproveitar as parcerias. A Nintendo já fabricava brinquedos eletrônicos e tinha parceria com a Mitsubishi Electric, que ajudou no desenvolvimento dos primeiros circuitos dos consoles. Ela queria testar o terreno. O Color TV Game foi pensado como uma linha simples de consoles domésticos dedicados, sem cartuchos, só jogos embutidos para ver se a Nintendo conseguiria competir nesse mercado. Além do baixo custo e fácil acesso, eram consoles baratos, voltados para o público japonês que queria jogar Pong e variações sem gastar muito. Mas como era o mercado japonês naquela época? O mercado japonês tinha um domínio de jogos simples. A moda eram consoles de Pong ou clones, todos dedicados. Não existiam cartuchos ainda no Japão. A concorrência era forte. Várias empresas japonesas como Epoch, Bandai e outras já tinham lançado consoles semelhantes. A demanda era bem crescente, já que as famílias japonesas estavam comprando TVs em massa na época, o que abriu espaço para os videogames domésticos. Além da influência americana, já que os consoles japoneses eram em grande parte inspirados no sucesso da Atari e da Magnavox. Então, a ideia da Nintendo foi basicamente aproveitar a febre do Pong e entrar nesse mercado em expansão, antes de pensar em algo realmente inovador como o Famicom, conhecido aqui no ocidente como NES, que só viria em 1983. Mas como foi o lançamento do Color TV Game? O lançamento do Color TV Game no Japão foi relativamente simples, sem grandiosidade de lançamentos que a gente vê hoje. Ele chegou às lojas japonesas como um console doméstico barato, voltado para famílias que queriam se divertir com o Pong e suas variações. Ele teve uma popularidade imediata, vendeu muito bem para a época. Só o Color TV Game 6 e o Color TV Game 15 juntos passaram a marca de 3 milhões de unidades. Além do apego ao preço, ele custava menos que os consoles da época, cerca de 15 mil ienes, enquanto outros consoles dedicados custavam mais do que o dobro. Isso atraiu bastante gente. O produto era de entrada. Muitas famílias japonesas compraram o console como seu primeiro videogame, já que era acessível e fácil de usar. A concorrência era forte. Não foi um fenômeno cultural como o Famicom, porque o mercado japonês estava cheio de clones de Pong, mas o diferencial da Nintendo foi justamente o preço competitivo e a qualidade da construção. Além de que a reputação cada vez mais cresceu. O sucesso da Nintendo fez ela ganhar confiança para investir em projetos maiores. Foi um teste de mercado que deu certo. Em resumo, o Color TV Game não revolucionou o mercado, mas foi bem recebido como uma opção acessível e confiável. Ele não colocou a Nintendo no topo imediato, mas abriu as portas para o salto gigante que viria com o Famicom. O que vinha na caixa do Color TV Game? Quando alguém comprava o Color TV Game no Japão, a caixa era bem simples, bem no estilo dos anos 70. Dentro vinham o console, dependendo do modelo, o Color TV Game 6, o 15, o Racing 112, também outras variações. Os modelos de Color TV Game tinham seus diferenciais nos controles, já que no Color TV Game 6 e 15 os controles já eram acoplados no console. No Racing 112 vinha um volante embutido no console. Vinha também o cabo de energia embutido ou adaptador de energia, dependendo do modelo. Cabo RF para conectar direto na TV, manual de instruções ilustrado com explicação de como ligar e como jogar cada variação. Vinha também a garantia da Nintendo, um cartão simples, padrão para brinquedos eletrônicos da época. Diferente de consoles futuros,
não vinham cartuchos nem acessórios extras. Todos os jogos já estavam embutidos no próprio console. O Color TV Game da Nintendo seguiu uma linha parecida com o Coleco Telstar nos Estados Unidos. Vários modelos diferentes, cada um focando em um tipo de jogo, sem cartuchos, tudo já embutido no console. As variações do Color TV Game aconteceram entre 1977 a 1980. O primeiro modelo, o Color TV Game 6, com 6 variações de Pong, 3 para 2 jogadores, mais 3 para 1 jogador contra a máquina. Controles fixos no console e vendia mais barato que as concorrentes, aproximadamente 9.800 ienes. Também existia o Color TV Game 15, lançado no mesmo ano, uma versão melhorada ao anterior, com 15 variações de Pong. Controles destacáveis, dando mais liberdade. Foi o modelo mais vendido da série, com mais de 1 milhão de unidades. Existia também o Color TV Racing 112, lançado no ano seguinte. Focado em corrida, o console vinha com o volante embutido em marchas, com 112 variações de jogos de corrida, basicamente mudanças de pista e regras. Tinha até opção para multiplayer. Também existiu o Color TV Game Block Breaker, lançado 2 anos depois. Baseado no Breakout da Atari, foi desenvolvido com a ajuda de Shigeru Miyamoto, sim, o criador do Mario, mas na época ainda era iniciante. O controle era no estilo giratório. Existiu também o Computer TV Game, lançado em 1980, bem mais raro. Na verdade, era um computador simples que rodava uma versão de Othello. O diferente dos outros, esse modelo já dava uma ideia de computador caseiro. Em comparação com o Telstar, assim como o Coleco Telstar teve dezenas de variações nos Estados Unidos, a Nintendo também foi lançando modelos diferentes para públicos diferentes. A diferença é que a Nintendo se limitou a 5 versões principais, enquanto a Coleco chegou a ter mais de 10 versões de Telstar. Outra coisa, no Japão, o mercado era menor e mais concorrido, então a Nintendo não exagerou em variações, preferiu testar e depois se preparar para algo maior. Mas como todos os vídeos que eu já postei da primeira geração, a empresa mais afetada por tudo isso foi quem? A Magnavox. Então, como foi o processo da Magnavox e como a Nintendo sofreu com esse processo? Então, a Magnavox tinha as patentes do Odyssey, o primeiro console doméstico. Essas patentes cobriam o conceito de jogo de TV, como Pong e variações. Qualquer empresa que fizesse um console similar poderia ser processada. A Magnavox realmente processou várias empresas, incluindo a Atari, Coleco e até a Nintendo, por conta do Color TV Game. O impacto no mercado oriental. As empresas japonesas como a Nintendo, a Epoch e a Bandai sabiam do risco, mas ainda assim produziram seus consoles Pong-like. A Magnavox tinha uma dificuldade em aplicar sua patente no Japão, da mesma forma que fez no Ocidente. Então, o efeito do Japão foi bem menor. Os clones se espalhavam cada vez mais e mais livremente. Isso permitiu que o mercado japonês tivesse muitos consoles dedicados, todos competindo em preços e variações. Mas como foi o impacto da Nintendo no mercado ocidental? Nos Estados Unidos, a Magnavox foi muito mais agressiva em processar concorrentes. Empresas como Coleco e Atari tiveram que pagar royalties ou fazer acordos judiciais. Isso encareceria os consoles e limitava a variedade. Só as empresas grandes conseguiriam se manter no mercado. No curto prazo, isso deu à Magnavox mais dinheiro, mas também reduziu a diversidade de fabricantes. Na comparação geral, no Ocidente, o mercado foi mais controlado, com royalties pagos à Magnavox, e menos fabricantes sobreviviam. No Oriente, o mercado era mais caótico, cheio de consoles baratos e dedicados. A competição era feroz, mas abriu o mercado para inovações, e empresas como a Nintendo e a Epoch testarem terreno. Em resumo, o processo da Magnavox segurou o mercado ocidental, mas no Japão a Nintendo pôde lançar o Color TV Game sem grande bloqueio, o que ajudou a empresa a aprender sobre o setor sem gastar milhões em royalties. Mas como foi as vendas do Color TV Game? As vendas do primeiro ano. O Color TV Game 6 e o Color TV Game 5, lançados juntos em 1977, venderam cerca de 1 milhão de unidades no primeiro ano no Japão. O destaque foi o Color TV Game 15, mais popular que o Color TV Game 6, porque oferecia mais jogos por um preço acessível. As vendas totais da linha entre 3 anos, somando todos os modelos, a Nintendo alcançou aproximadamente 3 milhões de unidades vendidas, com o Color TV Game 6 com 350 mil unidades vendidas, o Color TV Game 15 com 1 milhão de unidades vendidas, o Color TV Racing 112 com 400 mil unidades vendidas, o Color TV Game Block Breaker com 400 unidades vendidas, o Computer TV Game com menos de 10 mil unidades, por isso se torna raro e experimental. A importância das vendas. Para a época, esses números eram muito expressivos no Japão, já que o mercado de consoles ainda era pequeno, comparado com o ocidental. Foi graças a esses sucessos que a Nintendo ganhou confiança e a capital para investir em projetos maiores e preparar o terreno para o Famicom, ou seja,
Primeiro ano, bomba de vendas, 1 milhão de unidades, sucesso imediato. Uma linha completa, cerca de 3 milhões, consolidando a Nintendo no mercado de eletrônicos. A Nintendo teve seu breve sucesso e vendeu cerca de 3 milhões de unidades somando todos os consoles, especialmente o Collective Game 15 e 6. Para o mercado japonês, isso foi um grande sucesso, já que a concorrência era pesada. O console se destacou por ser barato, confiável e divertido. Muita gente teve, e ele cumpriu o papel de primeiro passo para a Nintendo dos games, mostrando que havia público e mercado para a empresa investir mais. Após o lançamento do Atari 2600, a Atari foi um divisor de águas, porque trouxe cartuchos intercambiáveis, enquanto o Collective Game e seus rivais eram todos consoles dedicados, jogos embutidos. No Japão, a Atari não estourou imediatamente como nos Estados Unidos. O mercado japonês demorou a se abrir para ele. Isso permitiu que o Collective Game continuasse vendendo bem até o início dos anos 80, mesmo já sendo tecnicamente ultrapassado. Ou seja, ele não foi esmagado de imediato pelo Atari, porque o público japonês ainda estava acostumado com consoles simples e baratos. Nos Estados Unidos e na Europa, o Atari 2600 rapidamente matou os consoles dedicados, incluindo a linha Telstar da Coleco. No Japão, o impacto foi mais lento. Os dedicados como Collective Game ainda tinham espaço por alguns anos, mas o sucesso da Atari mostrou à Nintendo que o futuro não eram consoles fixos com poucos jogos, e sim sistemas com cartuchos. Esse aprendizado foi fundamental para o crescimento do Famicom, já que veio preparado para competir de igual para igual com a Atari e superá-lo. Em resumo, o Collective Game foi um sucesso de vendas no Japão. Continuou vendendo mesmo após a chegada do Atari 2600, porque o mercado japonês tinha outro ritmo. Mas o impacto da Atari foi crucial. Ele mostrou à Nintendo que precisava dar um salto tecnológico. Sem esse contraste, talvez o Famicom não tivesse surgido tão revolucionário. O legado do Collective Game. Além de ser o primeiro console da Nintendo que abriu o caminho para o futuro, permitiu à empresa testar o mercado japonês, aprender sobre fabricação, distribuição e recepção do público. Ajudou na experiência do design e desenvolvimento. Modelos como Brock Breaker ajudaram a formar Shigeru Miyamoto, que depois criaria Mario, Donkey Kong e Zelda. A Nintendo aprendeu como criar consoles confiáveis, acessíveis e divertidos, algo que se manteria como filosofia da empresa. Além de que demonstrou uma estratégia de mercado, mostrou que havia espaço para consoles domésticos, simples e baratos, antes de investir em sistemas complexos como o Famicom. Essa experiência ajudou a Nintendo a entender o comportamento do consumidor japonês, diferentemente do mercado americano, mais saturado e processado pela Magnavox. Além de sua influência histórica, ele não revolucionou os videogames globalmente, mas consolidou a presença da Nintendo no setor eletrônico. Ele criou a base para o Famicom, que mudaria a indústria para sempre. Além de ser legado cultural, muitos japoneses se lembram do Collective Game como seu primeiro videogame da família, tornando parte da nostalgia dos anos 70. É considerado hoje um item de colecionador e um símbolo do início da Nintendo no mundo dos videogames. E assim, o simples e discreto Collective Game cumpriu seu papel: plantar a semente de uma gigante que dominaria os videogames. Ele não tinha cartuchos, gráficos complexos ou aventuras épicas, mas foi o primeiro passo da Nintendo para entender seu público, testar o mercado e preparar o terreno para o revolucionário Famicom, que chegaria poucos anos depois. Hoje, o Collective Game é lembrado como símbolo da criatividade, ousadia e visão da Nintendo, aprovando que até os maiores impérios começaram com algo simples, e que, às vezes, o começo humilde é o que muda tudo. Se você curtiu essa viagem pelo início da Nintendo, deixe o seu like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever para descobrir mais histórias incríveis do mundo dos videogames. Até a próxima!